Este é Antônio Gramsci, filósofo, uma piada, né? Ele era um ideólogo, presidente do Partido Comunista Italiano, que formulou uma série de teorias para implantar o sistema comunista no mundo. É um lixo de ser humano, mas os ensinamentos dele estão em todas as universidades, nas escolas e na cabeça dos políticos. Ele, ele teve bastante sucesso com o lixo que ele produziu, tá? O lixo intelectual que ele produziu. Pessoal, tudo bem? Vamos começar com um vídeo de hoje, dia 29 de julho de 2020. O meu vídeo de ontem, do dia 28 de julho de 2020, foi devidamente cancelado do YouTube, porque eu publiquei uma entrevista com a doutora Estela, em que ela defende a cloroquina, né? Na prática, que ela usou com 450 pacientes dela e com 100% de sucesso. Eu não consigo entender porque que o YouTube não quer que a gente fale que a cloroquina dá certo. Será que o YouTube tem um laboratório de produção de remédio? Bom, aqui nós temos aqui o comandante das Farc revela a cumplicidade de Lula com o tráfico de drogas, bolas. E eu, pelo menos, já sabia, né? Quem não sabe é porque está mal informado, né? Aí, inclusive o senhor Fachin, né? É incrível, né? O senhor Fachin é do Paraná. Ele foi alçado à condição de juiz da Suprema Corte porque pelo Álvaro Dias e pelo então governador do estado do Paraná, Beto Richa. Por que o Fachin proibiu a polícia de policiar a favela no Rio de Janeiro? O assunto do dia hoje ainda é um dia do pai, que agora é dia do pai sem saco, né? Que é uma empresa de cosméticos resolveu usar uma pessoa que não é homem como exemplo de pai. Isso aí todo mundo sabe, é o Gramsci, né? Na prática, para quem não conhece Gramsci, é um maldito de um filósofo não, né? Um picareta que era presidente do Partido Comunista Italiano e que desenvolveu todo um ideário de avacalhar a sociedade para poder implantar o comunismo, já que a gente fica discutindo se o cara é homem, se é mulher, e outras porcarias, né? E não presta atenção no que interessa. Esse cara, por exemplo, é um gramscista sabendo ou não, né? Porque ele segue exatamente o que manda o senhor Antônio Gramsci, né? Avacalhar a sociedade para sobressair. Nós temos aqui outro assunto, olha aí, tá vendo? Essa empresa de cosmético põe Tami Miranda como garoto propaganda do Dia dos Pais. Ele não é homem, né? O Toffoli, ele suspende o inquérito contra Aécio Neves. Alguém está surpreso? E além disso, ele disse que o STF é editor, sim, assume a posição de editor
das redes sociais, Bolas. Ele, como jurista, é uma desgraça, porque ele, como editor das redes sociais, ele é responsável por tudo que é publicado diretamente, né? Se ele se declara editor, ele é responsável por tudo que é publicado, para o bem ou para o mal, né? Nós vamos aguardar os próximos capítulos. Imagino. O nosso ministro Tarcísio, que trabalha bastante, ampliando o aeroporto de Angra dos Reis. Nosso país precisa de transporte, é um país enorme. As cidades ficam sem. Pode ser acessada, por exemplo, Angra dos Reis pode ser acessada através de ônibus ou automóvel, né? Se você quiser ir até Angra dos Reis, conhecer Angra dos Reis por outro sistema de transporte, é só a pé, né? Então precisa ter um aeroporto para que as pessoas possam fazer turismo, né? É uma cidade, uma localidade turística lindíssima, maravilhosa, cheia de opções de lazer, mas você só consegue chegar lá a pé, de ônibus ou de carro. Aqui, paz de verdade em, em comemoração do Dia dos Pais, né? Bolsonaro e o filho, e esse rapaz que ele tem um filho autista, né? Que ele precisa cuidar do filho sempre. Isso é um pai. Mais atitudes gramichistas, né? De estrambelhados cabeças de vento assumem a agenda comunista com todas as características. Muitas mulheres tentam tirar o nome do pai, o sobrenome do pai, da carteira de identidade delas. Bom, é patético. Nosso assunto de hoje continua sendo a agenda gramscista da esquerda, em que esse cara, eu falei no vídeo passado, eu já não sei se foi no vídeo que o YouTube cortou, mas está no cos.tv, cos.tv, eles não fazem esse tipo de censura. Que essa camiseta do senhor Luciano Huck, que ele quer ser presidente da República, ela tem uma mensagem pedófila, né? E ele então não gosta que a gente lembre disso. Aqui mais do Felipe Neto. Eu não vou mostrar o vídeo, já que o Correio Brasileiro está dizendo que ele está fazendo isso aqui, né? E esse sujeito tem acesso à criança. É a agenda gramscista que nós estamos vivendo ao vivo e a cores. Novamente é Felipe Neto com a agenda gramscista avacalhando com a sociedade de acordo com o guru da esquerda, né? De acordo com o guru da esquerda. Eu não vou passar o vídeo porque acho que todo mundo já viu. E vai levar muito tempo. E esse traste tem acesso a crianças. Muitas delas assinam o canal dele no YouTube. E ele tem brinquedos com a cara dele, bonequinhos, jogos, quebra-cabeça, tudo isso à venda nas lojas. Você, se você não acha legal, você não compre essas coisas e não permita que seu filho siga esse demente. Aqui evidência clara de que Donald Trump sofre do mesmo problema que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem. A mídia prostituta. A mídia prostituta e nos Estados Unidos dá força, incentiva os manifestantes, que na verdade são terroristas,
aterrorizando a população, cercando partes da cidade de Seattle como zonas exclusivas e obrigando as pessoas a fazerem o que eles querem, a se ajoelhar no chão, essas coisas. Então você vê que a agenda comunista, gramscista, está no mundo inteiro, né? O Trump tem o mesmo problema que Bolsonaro. Uma manifestação em Brasília, Movimento Brasil Conservador, pergunta se você sabe quem é Jorge Soros. Eu pergunto a você também se você sabe quem é Jorge Soros. Jorge Soros é um braço financeiro do comunismo internacional que, por incrível que pareça, é financiada por grandes capitalistas. É uma contradição. E, novamente, para quem não sabe, os grandes capitalistas financiam os comunistas, porque os comunistas bagunçam a sociedade dos outros. Isso faz com que as economias sejam fragilizadas e os grandes capitalistas então se aproveitam da situação, comprando empresas e comprando produções, tudo a preço de banana. Então, essa estratégia parte do Jorge Soros, quer dizer, ele faz parte desse grupo de financistas internacionais que sempre ganham dinheiro manipulando os mercados dessa maneira. Manipular os esquerdistas sem miolos, sem cérebro, é, é a melhor maneira de você desvalorizar as economias. Então eles financiam os terroristas, que aterrorizam a população, as empresas viram pó, a moeda se desvaloriza, a bolsa cai por terra e eles compram tudo. E hoje são donos de 48% dos bens mundiais, agindo dessa forma há mais de 30 anos. Se você não sabia disso, fique sabendo. Bolsonaro, para as próximas eleições, não tem nenhum opositor. Nenhum. A não ser que apareça alguém, não tem nenhum. Só como o Trump também não tem nos Estados Unidos, aquele Joe Biden é um palhaço, perfeito palhaço, não tem condições de mandar nem na casa dele. Suspeita-se de uma armação em que ele seria retirado do poder assim que assumisse, né, caso ganhasse as eleições, e que a Hillary Clinton seria então, como vice-presidente, assumiria como presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Como sempre, os comunistas recorrem a esquemas, atrapalhadas para conseguir o que eles querem, né? É tudo de maneira enviesada, porque eles são mentirosos, eles não têm como sustentar a narrativa deles. Então, a única alternativa que eles têm é agir como pilantras, né? Enganando a população. E infelizmente a nossa sociedade absorveu muito disso, né? Absorveu muito disso da pilantragem, da esperteza, né? De você dizer uma coisa e fazer outra, de você esconder suas reais intenções e esconder a sua capacidade de trabalho, para você poder depois se aproveitar da situação, exatamente como fizeram Dória e Witzel, né? Na eleição são lindos, bonitos, maravilhosos, arrumadinhos, de paletó e gravata, falam o que a população quer e depois eles não têm nenhum tipo de escrúpulo de desmentir tudo o que prometeram em campanha. Como nós falamos do Dia dos Pais, aqui eu vou fazer um parêntese.
que é uma coisa que me impressiona, parece que não chama a atenção de muita gente, eu vou falar porque é uma impressão que eu tenho muito forte. Essa menina, ela só tem 9 anos, Laura Bolsonaro. Imaginem o que ela presencia, né? Apesar da dedicação do pai, cuidar dela, da mãe, imaginem o que ela presencia. Eu imagino o que eu posso ver, que é ataques covardes e sem sentido ao pai todos os dias, todos os dias. E ela só tem 9 anos e a única coisa que ela pode fazer é se revoltar e guardar isso na sua memória. Eu acho que o rosto dela demonstra exatamente o que ela está achando disso tudo. Ela está sempre com esse rostinho, com a sobrancelha junta e com a boca, com o canto da boca para baixo, né? Demonstrando profunda irritação e até revolta. Isso é uma interpretação minha, né? Aqui queria comentar um editorial da Jornal da Cidade que passou desapercebido, quase ninguém viu, que eu daria o nome Teoria das Cordas. Não é física, né? Não é física, mas é a pura realidade. A quantidade de inimigos que a sociedade brasileira conseguiu juntar nos últimos 30 anos inviabilizam uma ação como a que os militares fizeram em 1964, em que alguns sujeitos foram presos, outros foram exilados e controlou-se a sociedade. Nós temos, vocês sabem muito bem, nós temos toda a mídia, quase todo o judiciário, quase todo o legislativo dispostos a lutar contra o presidente da República. E não é possível mais uma ação policial ou uma ação com o fígado das Forças Armadas. Se vocês notarem muito bem, o Trump faz a mesma coisa nos Estados Unidos da América. Os opositores, os malucos, que estão dispostos a se aproveitar da sociedade, a se locupletar dos impostos e da realidade nacional em todo o mundo, eles precisam ser laçados um a um. Um a um. Você não pode simplesmente com uma só ação acabar com todos eles, né? Então os inimigos vão sendo derrotados um por um. Essa gente nefasta da esquerda que procura dominar o mundo, né? Eu já expliquei nesse próprio vídeo, os financistas internacionais, eles pretendem dominar o mundo, né? Dominar a parte financeira do mundo usando a esquerda sem descelebrada para arruinar as sociedades. Então, a quantidade de inimigos é tão grande que você só consegue lutar contra eles um a um. Então é a teoria das cordas, você vai amarrando os caras aos poucos e não de uma vez. Eu estou falando isso porque muitos brasileiros se revoltam, achando que o presidente devia enfiar o pé na porta e prender, fazer e acontecer no melhor estilo João Batista Figueiredo, que eu prendo e arrebento. Isso não é possível, não vai acontecer e a luta vai ser árdua, difícil e longa para nos livrarmos dessa vagabundagem que querem simplesmente juntar o Brasil aos outros países da América do Sul, né? Que é o grande plano do Lula ladrão, né?
e da esquerda, e para depois fazer um único governo internacional. Eu só vou perguntar aos que são a favor de um governo supranacional, mundial, se esse governo agir de maneira autoritária e ditatorial, você vai fugir para onde? Vai fugir para Marte? Você vai reclamar com quem? Então, para quem vive na China, por exemplo, o chinês reclama com quem? Não pode nem sair de lá, o que ele pode fazer é fugir pulando na água. Então, aqui, se o governo for mundial, você vai pular, você não tem como fugir, a não ser que você arranje um foguete. Mesmo assim, não se conhece outro lugar que você possa morar. Então, esse governo mundial serve apenas a quem quer dominar a economia do mundo, e as pessoas simplesmente não importam. Não importam, elas vão ser escravizadas. Se elas morrerem, se elas sumirem, desaparecerem, não vai fazer diferença, né? É até melhor porque não. Aliás, um dos grandes planos dos globalistas é não pagar a aposentadoria, né? Matar os velhos. Então, porque é gasto. Simplesmente porque é gasto. Se você concorda com esse tipo de coisa, continue apoiando a esquerda. Se você não concorda, é melhor você virar direitista. E com isso eu termino esse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e vamos tentar continuar fazendo vídeos, né, mesmo que eles sejam cancelados pelo YouTube. O meu vídeo de ontem foi cancelado pelo YouTube porque eu coloquei o depoimento da médica, né, doutora Estela, mas ele está no COV TV. Ele pode ser encontrado lá no canal com o mesmo nome que esse. É fácil de achar, tá? Simplesmente eu publiquei o depoimento da doutora, né, que devia ser um documento de valor para uma sociedade, mas o meu vídeo inteiro foi banido porque eu acrescentei o depoimento da doutora Estela, certo? Tchau para vocês e boa sorte para todos.